A mensagem que Deus colocou no meu coração é a jornada da glória de Deus, a gloriosa jornada da glória de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 68, Salmo 68. Hoje eu vou precisar de água mesmo, e das orações dos irmãos aqui, do óleo de ungir. Você pode ficar sentado mesmo como você está, porque eu não pretendo ler o salmo inteiro de uma vez. Eu vou ler partes dele, e à medida que eu for lendo, eu quero comentar. Mas antes vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito, que a inspirou, esteja nesse momento tão especial de comunhão contigo, falando também conosco. Que todo o peso que o Senhor quis dar a esta palavra, quando ela foi revelada, e tudo aquilo que o Senhor quer produzir com ela em nossas vidas, o Teu Santo Espírito garanta que aconteça nesta noite, Senhor. A nós que aqui estamos, aqueles que estão ouvindo-nos neste momento, aqueles que terão acesso a esse vídeo depois, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Salmo 68, 1 em diante, diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. O salmo começa com uma citação lá do Pentateuco. Quem lembra? Que passagem é essa? A que ela se refere? Exatamente, Números, capítulo 10. Faz de conta que você acertou. Abre aí sua Bíblia em Números, capítulo 10. Olha só o que diz, de 33 a 36. Números 10, de 33 a 36, diz assim: então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias, para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários. E sempre que a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Acharam aí? Viram a semelhança? O salmista está citando essa passagem. É a jornada no deserto, desde que eles saíram do Monte Sinai. Quando eles saíram dali e partiram para conquistar a terra prometida, então Moisés disse exatamente as palavras com as quais é iniciado esse salmo: levanta-te, Senhor, contra os teus inimigos, que eles sejam derrotados. E aí então a arca era colocada no ombro dos levitas e eles partiam para a jornada. E quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Então eles colocavam a arca em repouso, em descanso. Então Moisés dizia: volta-te, Senhor, para os milhares e milhares do teu povo de Israel. E assim prosseguiam dia a dia, ano após ano, naquela jornada. Então, portanto, o tema do Salmo já está aqui apresentado para nós. Você vai perceber
que a jornada começa no Monte Sinai e termina no Monte Sião. Tá certo? Essa é a jornada da Arca da Aliança. Ela foi confeccionada aos pés do Monte Sinai. E ela vai encontrar o seu lugar de descanso lá no Monte Sião, em Jerusalém. E o Salmo 68 vai descrever, em linguagem poética, todo o drama dessa longa jornada, que vai levar de Moisés a Davi, centenas de anos, numa jornada que envolve muita batalha. E hoje nós cantamos sobre a glória de Deus, nós cantamos sobre as batalhas do povo do Senhor, nós cantamos sobre dar glórias a Deus. Tudo isso está neste salmo, como vocês vão perceber. Estão comigo? Voltem lá para o Salmo 68. Se a sua Bíblia é como a minha, que tem assim esse marcador, deixa no Salmo 68, tá? Porque a gente vai ficar fazendo referência a outras passagens, porque esse salmo cita passagens e ele também é citado no Novo Testamento. Aí vai ficar fácil voltar para ele. Continuando, eu quero ler para vocês o versículo 7 a 10. Olha só o que diz os versículos de 7 a 10. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva, diante do Deus do Sinai, diante do Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Amém? Qual o texto ele está citando? Esse é mais difícil ainda, né? Olha só, isso aqui não refresca a sua memória? Mulheres, especialmente, não lembram de ter lido isso em algum lugar? Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou sua chuva diante de Deus, o Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Lembraram? Isso, é o cântico de Débora, muito bem. Juízes, capítulo 5. Abre aí, por favor. Versículos 4 a 5. Eu vou ler aqui para vocês. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Aquela partida aconteceu em glória, porque no Monte Sinai, Deus desceu com relâmpagos, com fogo, com tremor de terra, a glória do Senhor ficou sobre o monte, amém? E a glória do Senhor os acompanhou em toda a jornada, numa coluna de fogo à noite, e numa coluna de nuvem de dia. A glória de Deus estava sobre Israel, foi com poder, foi com glória, foi com grandeza, que Deus se manifestou ao povo de Israel. E é muito interessante, que ali na jornada começa uma conquista da terra, já nos tempos de Moisés, e depois com Josué, os juízes, e finalmente através de Davi, o grande guerreiro da história de Israel, que vai dar a Israel toda a herança que Deus havia prometido, já desde os tempos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Muito interessante, o salmista
não faz referência nem a Josué, que começou a conquistar a terra, nem a Davi, que completou a conquista da terra. Faz referência a Débora. Por que será, não é? Que também ajudou a conquistar a terra. Foi uma única batalha. Josué conquistou 32 cidades. Davi conquistou vários reinos. Débora não era nem a general. General era Baraque. E ela foi porque ele quis que ela fosse junto. Ela era profetisa e juíza. Então ela esteve lá com ele no dia da batalha. Ela, o general e mais 10.000 soldados. E esse poema muito antigo aqui, de Juízes capítulo 5, celebra essa vitória. Por que há o destaque a esse salmo que está aqui em Juízes, esse hino de gratidão? Porque foi um momento de extrema fraqueza, em que Deus agiu para que houvesse a conquista. Então, o salmista lembrou desse episódio. Por quê? Porque mostrou esse episódio com grande clareza, mostra o socorro de Deus aos aflitos do seu povo num momento muito difícil. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que já fazia 20 anos que o povo de Israel estava sob opressão do rei de Azor, que era uma grande cidade ali dos cananeus. 20 anos de opressão. E então Débora se desperta e diz para o povo se levantar e sair. E 10.000 respondem para ir à batalha. Várias tribos não vão. Inclusive isso é mencionado aqui nesse poema de Débora. Várias tribos não quiseram ir, porque naquele tempo as tribos estavam desunidas. E ela diz que entre 40.000 em Israel não se encontrava nenhuma lança e nenhum escudo. Já pensou? Sabe com quem eles foram lutar? Eram camponeses lutando, que usavam as suas foices como lanças e as suas podadeiras como espadas. Usava as ferramentas da agricultura para ir, né? Igual o povo sem terra, quando ele vai invadir as fazendas, né? Aqui no Brasil, pega lá a foice, né? Pega o rastelo. Imaginem a cena, irmãos. Já Jabim, que era o general deles, contava com 900 carros de ferro, carros de combate, além de uma grande infantaria. Mas sabe o que aconteceu? Que aqui fala que Deus derramou chuva, não é? Deus derramou uma inundação sobre o rio Quizon, que ali inundou tudo, aquela planície, e aquilo virou um pântano. E aí então os carros de guerra atolaram e não serviram para nada. E assim eles receberam a vitória. Ah, meus irmãos, é no momento de fraqueza que se manifesta o poder de Deus, a glória dele sobre o seu povo. Quando parece que está tudo perdido, é ali que ele se levanta. Quando o povo está ali, numa situação desesperadora, e diz assim: levanta-te, Senhor, ele se levanta. Ele se levanta, e os inimigos se derretem como cera, eles são dispersados como o vapor pelo vento. É isso que diz o salmista. Aleluia. Nossa, esse salmo aqui é tão lindo. Vamos ler mais algumas coisinhas dele? Olha só, versículo 6 em diante. Ainda estamos no capítulo 5 de Juízes, tá? Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos.
já tinham desistido dos camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram os novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louve o Senhor. Amém? Irmãos, Deus se levantou naquele dia, não é? Mas Débora se levantou também naquele dia. Amém? Deus se levanta e o povo marcha. Amém? Pela fé, o povo de Deus avança, com foices e podadeiras, diante de carros de combate e exércitos treinados, com escudos e lanças. Ele vai, ele se levanta e vai, e Deus se levanta e vai. Vamos voltar lá para o Salmo 68. Versículos 11 a 13. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata e as suas penas de ouro reluzente. Deus está dizendo que lá no acampamento de Israel, quando o povo estava dormindo antes de entrar em combate, a pomba de Deus estava lá com suas asas, cobrindo o acampamento, com asas de prata, guardando o acampamento. Uma divina proteção cobrindo o seu povo. Olha como é bom pertencer a essa aliança, não é? Olha aquele povo de Israel que tinha uma aliança com Deus, estava ali protegido e guardado pelas poderosas asas do Todo-Poderoso. Nas asas do Altíssimo descansará, não é o que diz o outro salmo? É muito bom estar em aliança com Deus, irmãos. Garante a nossa proteção. Agora, com ironia, olha o que diz aqui, versículos 15 em diante. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Vocês sabem onde fica Bazã? Bazã é na Transjordânia, atual Jordânia, o lado de lá do Jordão, não o lado de Canaã, o lado dos amorreus. Então aquela região foi conquistada nos tempos de Moisés e foi entregue às tribos de Ruben e Gade. Aquela terra de Bazã, onde era bom para criar vaca. Por isso que o profeta fala das vacas de Bazã, que eram gordas, estavam bem cuidadas. Bazã, um lugar muito bom, e de colinas altas, de montes altos. É o que diz aqui, é uma região montanhosa. E aí diz: por que os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Com ironia, ele está dizendo que os montes de lá, as montanhas de Golã ali, os montes de Bazã, estão com ciúmes do monte Sião, porque Deus escolheu o monte Sião, para nele habitar para sempre. Do Sinai até Sião, essa foi a jornada da arca, e a arca representa a presença de Deus no meio do povo. Deus desceu no monte Sinai, fez a jornada através do deserto e na conquista da terra, e subiu o monte Sião, onde a arca encontrou finalmente repouso. Lá ela foi colocada no templo de Jerusalém, por Davi,
por Salomão no caso, primeiro na tenda, por Davi, e depois por Salomão, no templo que ele edificou. Aqui diz versículo 17, os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares, neles o Senhor veio de Sinai, para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, e até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Então, Deus, quando chegou lá, ele já tinha um grande despojo nas mãos. Uma grande quantidade de homens estava com ele, era o seu povo. Ele levou o cativeiro cativo, ele dominou todos os povos ao redor, e ele recebeu de herança um povo, muitos homens, o seu povo, o povo da sua aliança. E ainda estamos falando da antiga aliança de Deus com o povo de Israel. Estão comigo aí? Está dando para acompanhar? Está complicado? Não, né? Está dando para acompanhar. Deus desceu em glória no Monte Sinai, atravessou a terra em triunfo e subiu em majestade o Monte Sião. E aqui nós temos a celebração da subida da arca, quando Davi subiu com a arca até a tenda que ele havia armado para a arca, lá em cima, no Monte Sião. Ele disse assim, versículo 24 aqui, já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vêm os jovens, tocando tamborins. Bendigam Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de suas tropas, os príncipes de Zebulon e Naftali. Deus subiu em triunfo e o seu povo subiu com ele, dando glória ao seu nome, glorificando, cantando cânticos de adoração a Deus. No começo do Salmo, ele disse assim, versículo 3, alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. E agora aqui nós temos a descrição dessa grande alegria, dessa exultação, que foi a conquista da terra. Quando toda a terra estava conquistada, Davi pegou a arca e a colocou no seu lugar de descanso. Isso foi simbólico. Significou assim, está cumprida a tarefa, está consumado, o que foi prometido está consumado, e agora está feito. Vamos celebrar e comemorar o nosso grande Deus, amém? Tudo isso está ligado à antiga aliança, só que aqui no final do Salmo, todas as nações são convidadas também a adorar a Deus. Olha o que diz aqui, versículo 32 até o final. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus, aleluia. O salmista convida todas as nações da terra a adorarem este Deus, mas o salmista não imaginava que para que isso acontecesse, uma nova aliança surgiria, e com bases completamente novas, e com algo que foi apenas prefigurado.
Tudo isso que a gente disse até agora e que foi glorioso e grandioso, é apenas uma figura do que viria a acontecer depois. Temos aqui um clímax, e depois nós teremos um sobreclímax, algo ainda sobreexcelente, muito maior, que chega a escapar a nossa capacidade de compreensão. Nós vamos entrar agora num campo de mistérios, irmãos, e você vai ver que nós, que aqui estamos, não precisamos invejar os crentes da antiga aliança, e nem precisamos imitá-los, porque nós temos as nossas bases da nova aliança, e nós temos muito mais ainda motivos para glorificar a Deus, porque sem nós, tudo que aconteceu ali seria incompleto, e sem aquele que havia de vir, não poderia se dizer de fato, está consumado, porque o autor de Hebreus disse assim, se eles tivessem recebido o descanso, o salmista não diria depois lá em outro lugar, que estaria prometido um descanso ainda, lá na frente. Tudo isso foi muito grandioso, e foi mesmo. Moisés, Josué, Débora, Davi, o Sinai, Sião, tudo isso é muito grandioso. Eu amo o Antigo Testamento, irmãos, eu leio com todo o meu coração, porque o Antigo Testamento me inspira. Mas no Novo Testamento, o Novo Testamento fala de mim, fala da aliança a que eu pertenço, a aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito interessante, vejam só, eu vou ler de novo, esse versículo aqui, olha, o versículo 18. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Quem cita essa passagem no Novo Testamento, irmãos? Paulo, muito bem, onde? Efésios, muito bem. Qual capítulo? 4, qual versículo? Aí nem eu sei. Vamos lá ver? 5? Está melhor que eu. Dessa vez não foi piadinha não, ele matou mesmo, hein? Parabéns, pastor Júnior. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: por isso é que foi dito. Opa, ele vai citar o que a gente acabou de ler, e ele diz, por isso é que foi dito. Ele está dizendo que o verdadeiro cumprimento se deu em Cristo. Tá? Olha só. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E aqui estamos diante do mistério tremendo. Então nós temos um fato lá no Antigo Testamento, de Deus ter descido até a terra, no Monte Sinai. A glória de Deus desceu e pousou sobre o Monte Sinai. Amém? Mas há uma descida mais gloriosa que essa. Amém? É a descida de Cristo às regiões profundas, aos abismos. Pela sua morte. Ele desceu um primeiro estágio, quando ele veio do céu e se tornou homem entre nós, no dia do seu nascimento, no Natal. Mas ele desceu um segundo estágio, as profundezas, no dia em que ele morreu.
Então nós estamos diante de algo muito maior do que simplesmente uma teofania, uma manifestação da glória de Deus sobre um monte. Se você for hoje ao monte Sinai, ele é um monte de pedra comum. Aliás, a gente nem sabe direito qual monte que é, tá? Tem um monte Sinai no Egito, outro em Israel e tem um também na Arábia, tá? Você escolhe qualquer um dos três, para você dizer que você foi ao monte Sinai. Geralmente o mais aceito é o lado do Egito, né? As caravanas geralmente vão para lá, né? Bom, eu não tenho tanta certeza. Mas de qualquer maneira, qualquer um deles, não é? São pedra. Pedra pura. Não, a glória de Deus não está mais lá. Entenderam? Mas o que Cristo fez é algo permanente e eterno. Os efeitos da morte de Cristo se fazem sentir nesse instante aqui. Daqui a pouco nós vamos tentar discernir isso, tá? Esse mistério, que Paulo fala que é mistério. Ele chama isso de mistério. É o grande mistério do Evangelho. Não apenas desceu às mais profundas, mas também foi elevado às maiores alturas. E aqui nós estamos falando de dois estágios. O primeiro foi a ressurreição de Cristo. E depois, 40 dias depois, a sua exaltação, em que ele foi glorificado, em que ele subiu ao céu e lá ele foi glorificado. Então, assim como Cristo, assim como a glória de Deus desceu no Monte Sinai, atravessou uma jornada e subiu no Monte Sião, assim Cristo desceu a este mundo, fez a sua jornada, desceu um pouco mais ainda, foi até uns abismos para onde nós nunca iremos, pela sua salvação, ele morreu em nosso lugar, então ele foi para os abismos profundos, e de lá ele saiu pela ressurreição, apareceu aos discípulos, e então 40 dias depois, ele foi elevado aos céus, colocado na maior posição possível. Isso tem a ver conosco, isso tem tudo a ver conosco. Nossa salvação está ligada a isso. Veja aqui em Efésios mesmo, sua Bíblia está aberta em Efésios, né, no capítulo 4. Aqui para mim é a folha do lado, não precisa nem abrir mais. No capítulo 1, o versículo 17 até 23, olha o que diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Veja só, o apóstolo Paulo punha o joelho dele no chão, orava, para que esse mistério de alguma maneira fosse revelado às pessoas para quem ele estava dirigindo essa carta. E eu peço que Deus faça a mesma coisa conosco neste momento, que Ele nos dê um espírito de discernimento, de entendimento, que nós possamos discernir espiritualmente aquilo que vamos ler agora. O que Paulo queria que eles soubessem? Olha só, a fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Veja que são todas coisas a nosso respeito, mistérios a nosso respeito.
o tamanho da esperança que a gente tem, a riqueza gloriosa da nossa herança, o poder grandioso que está sobre nós, graças a quê? E aí ele vem explicar. Esse poder, versículo 20, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém? Tem um pouquinho mais ainda. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, em benefício da igreja. Esses atos, portanto, de tirar Cristo do mais profundo abismo e colocá-lo no mais exaltado lugar, é isso que nos garante a nossa esperança, a nossa herança e o poder que está sobre a igreja. Isso é muito maior do que as vitórias nas batalhas de Josué, de Gideão, de Moisés, de Davi, de Débora. Entenderam? É muito maior. Tanto que o apóstolo Paulo fala do sobreexcelente poder liberado por Deus no dia da ressurreição de Cristo. Alguém que seria capaz de me explicar o que significa essa expressão, sobreexcelente poder? O que é um poder sobreexcelente? Oi? É um poder inédito, sem comparação. Então eu vou contrastar, já que não dá para comparar, eu vou contrastar. Imagina o poder necessário para criar esse universo, com as quinquilhões de estrelas que existem, com buracos negros e quasares, com todo tipo de astros que a gente não consegue nem imaginar, que desafiam até as leis da física, que estão distantes, numa distância que não cabe na nossa cabeça, que são grandes como a gente não é capaz de imaginar. Imagina todo o poder que fez liberar isso. Esses astros que estão queimando com uma energia que a gente não é capaz de imaginar. Esse é o poder da criação, amém? Os cientistas chamam isso de Big Bang, a grande explosão. Nós dizemos o haja luz, o Fiat Lux, em latim, o haja luz de Deus, a palavra liberada por Ele, que deu origem a todas as coisas, e ainda está aí movendo os astros de um lado para o outro, não é? Os cientistas acreditam que tudo está aí há 14 bilhões de anos, ou 15 bilhões de anos. Imagina se isso for verdade. É muito tempo que uma única palavra, que diz assim, haja essa luz, e ela está brilhando aí, se espalhando e se movimentando numa velocidade que a gente não pode imaginar. Esse é o poder da criação do nosso universo. O apóstolo Paulo está falando de um poder maior que esse. É o poder da nova criação. Porque no dia em que Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou no corpo da nova criação. A nova criação começou naquele dia, 2000 anos atrás, irmãos, quando Cristo ressuscitou. Então o poder da nova criação é maior do que o poder da antiga criação, é um sobreexcelente poder, estão entendendo? Porque essa criação é definitiva. Os céus e a terra passarão, mas eu vi novos céus e nova terra, diz o apóstolo João, que não passarão. E hoje, o que existe dessa realidade é o corpo ressurreto de Cristo.
Irmãos, o Monte Sinai não tem mais a glória de Deus. O Monte Sião está cheio de construção em cima dele. A gente nem sabe dizer direitinho onde que ficava, lá em Jerusalém. Mas quer saber? Esse poder da nova criação, esse poder inaudito, sobreexcelente, está lá no céu agora, o corpo glorioso de Cristo, para todo sempre, acima de todo poder, de toda a potestade, acima de tudo. E disso se beneficia a igreja, porque toda essa obra grandiosa foi para nos salvar, meus irmãos, para nos salvar inclusive os da antiga aliança. Eles se tornaram participantes dessa aliança, por serem descendência espiritual de Abraão, física, mas também espiritual, porque nem todo descendente de Abraão, o apóstolo Paulo fala, é verdadeiro israelita, tá? Eles se tornam participantes, eles que serviram a Deus na antiga aliança, eles se tornam participantes das bênçãos da nova aliança. É por isso que o autor de Hebreus diz que eles não seriam completos se não fossem essas novas realidades eternas, permanentes. As promessas da antiga aliança eram pequenas, mas eles se tornaram participantes da aliança maior, a nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não entramos na velha, nós já entramos direto na nova, entenderam? Por isso não adianta nós ficarmos guardando a lei de Moisés do jeito que era antigo, fazendo sacrifício, comendo a comida que eles comiam, etc, etc. Aquelas coisas dietéticas, de higiene. Aquilo lá não se refere a nós, não diretamente, estão entendendo? Nós não precisamos nos encaixar nos termos da antiga aliança, porque nós já entramos na realidade da nova aliança. Então são novos os termos. Não mais o Monte Sinai, mas a cruz de Cristo. Não mais o Monte Sião, mas a Jerusalém celestial. Então há uma nova realidade que se refere a nós. Não mais Moisés como mediador daquela aliança, mas Cristo, o mediador de uma nova aliança. Não mais os sacerdotes levitas, mas Cristo, nosso sumo sacerdote, perfeito, eterno, imaculado, eterno para sempre, a interceder por nós. Não mais um templo físico, um santuário físico, mas o templo de Cristo, seu corpo ressurreto. E nós nele, ele em nós, nós como corpo dele. É por isso que ele diz, versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Cristo é a plenitude, e nós estamos dentro disso. Cristo preenche tudo, sabe por quê? Porque a glória da antiga aliança saiu do Sinai e foi até Sião, são poucos quilômetros, mas Cristo saiu do mais profundo abismo, e foi elevado à mais excelsa altura, é a plenitude. Ele esteve em todos os lugares que você pode imaginar, ele participou de todas as realidades, ele preenche tudo. A sua pessoa experimentou tudo. Ele experimentou o que nós nunca iremos experimentar. Um dia você faça uma viagem lá do Sinai até Sião. Você pode fazer isso, paga lá o dinheiro. O pastor estava até falando de fazer uma viagem. Aproveite e vá, né? Faça um bom passeio. Mas você nunca vai poder fazer essa viagem que Jesus fez, porque você nunca irá lá para o abismo, amém? E você nunca estará na posição dele lá. Não, porque aquele lá é dele, amém? Acima de todos, o cabeça de todos.
Ainda no capítulo 1, veja só o que ele diz. Diz assim, versículo 9 em diante: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, em Cristo, tudo converge, Ele é a plenitude, Ele preenche tudo, então tudo agora concorre para Ele, Ele atrai tudo. Ele diz: quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Então Ele é como o ímã que nos puxa até Ele, de modo que, veja só no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, bendito seja o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você percebeu o que está escrito aqui? Cristo está lá nas regiões celestiais, exaltado, e o Pai nos abençoou lá com Ele, com todo o tipo de bênção espiritual. Nós nos tornamos participantes de todos os benefícios da morte e da ressurreição e exaltação de Cristo. Nós nos tornamos participantes da natureza dele, para a nova criação. Nós temos muito mais motivos para adorar a Deus. Se os judeus estavam sendo chamados, se os israelitas estavam sendo chamados a adorar a Deus, por aquela gloriosa manifestação, a viagem da glória de Deus de Sinai ao Sião, a jornada da Arca da Aliança, a conquista da terra prometida, se os israelitas deveriam fazer isso na antiga aliança, adorando a Deus, celebrando com júbilo, imagina nós, depois dessa grande vitória que Jesus Cristo nos deu, a grande vitória que Ele conquistou em nosso favor, nós devemos adorá-lo muito, 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 muito mais, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor, poder, sabedoria e força, pelos séculos dos séculos. Nós temos que jogar nossas coroas diante dEle, nos ajoelharmos diante dEle e prostrarmos. Se a partir desse instante nós pararmos tudo e só adorarmos a Deus daqui para frente, não fizermos outra coisa, adorarmos a Deus em Cristo, não estaremos fazendo mais do que Ele merece. Se todas as criaturas fizerem isso por toda a eternidade, não esgotará a dignidade dEle, do quanto Ele merece ser adorado por aquilo que Ele fez. Digno é o Cordeiro que for morto de receber o louvor. Eu convido você a fechar seus olhos e absorver essas grandiosas verdades e transformá-las em adoração a Deus em Cristo Jesus. A partir de hoje, esteja certo da sua vitória. E se por acaso você ainda não está em Cristo, receba-o agora. Entre na aliança pela fé. Creia nessa palavra e você será regenerado. Você entrará em aliança com Deus. A nova aliança, a aliança eterna em Cristo Jesus. Se você já o tem, nunca mais tema ser derrotado, por causa da grandiosa e completa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de nós.
para nós, sobre nós, ao redor de nós, toda a plenitude. Por alguns instantes, medite nessas verdades, pense nelas, absorva pessoalmente essas verdades, depois abra a sua boca para adorar a Deus, mas só abra a sua boca quando o seu coração estiver preparado para adorá-lo. Disse o salmista: preparado está o meu coração, cantarei sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Quando você chegar nesse ponto, você se levanta e glorifica a Deus.